Então, agora eu quero que vocês me ajudem a derivar essas funções. O 4A é para todo mundo participar e todo mundo saber, já pode fazer até de cabeça, se quiser. Qual que é a derivada de 4x ao quadrado? Quem souber pode me falar qual é a derivada. Quatro x ao quadrado é 4 vezes a derivada do x ao quadrado. Quanto que vai dar isso? 4 vezes 2x. Muito bem, 4 vezes 2x. Que é a mesma coisa que 8x. Tá? Então, quem quiser fazer direto, olha, só pega o 2 aqui, multiplica o 4, 8, e abate 1 no expoente, 8x. Vejam se tem dúvida do exercício A, 4A. Hein? Tranquilo com A? Tranquilo. Ótimo. Então, vamos para o B agora. O B é menos 2x sobre 5. Eu gostaria de uma dica aí para mexer nessa função antes de fazer a derivada. O que a gente pode... Como que eu separo o x desse número? Faz menos 2/5 vezes x. Excelente, muito bom. Então, aqui, antes de trabalhar a derivada, eu vou trabalhar a expressão. Então, eu vou separar aqui, vou deixar, olha, isso daqui é um menos 2/5, que multiplica o x. A partir do momento que eu separei isso, agora vai ficar facinho de derivar, né? Então, quem já sabe de cabeça aí qual é a derivada de menos 2/5 de x? Vai continuar igual, né? Porque o x é 1, aí multiplicando 1 vai dar menos 2 sobre 5. Isso, excelente. Então, a derivada de x é 1, né? A gente já viu na aula. Se não lembrar, faz, que é x a primeira. Lembra que é um número 1 em cima, então a hora que subtrair o 1 do 1 vai dar 0. Então, vai dar x elevado a 0, x elevado a 0 é sempre 1. Então, vejam, tanto no A quanto no B, a gente fez a constante, deixou a constante de fora e derivou a expressão. Então, deixei o 4 e derivei x ao quadrado, que deu 2x. Aqui, deixei o menos 2/5 de fora e derivei o x, que dá 1. Muito bom. Expressão 6a. Eu tenho y igual a 9 sobre 4x ao quadrado. Eu aqui também vou ter que trabalhar essa expressão antes de derivar. Como que vocês pensem aí, me falem uma expressão, como que eu posso reescrever o y? 9/4 vezes x ao quadrado? 9/4 vezes x, tá só uma coisinha que tá Próximo sem sinal. sinal aí. Elevado a menos 2. 9/4 vezes x a... Menos 2. Isso, expoente negativo para ele ir para cima. Tá? Muito bem.
Então, essa expressão aqui, o y aqui pode ser reescrito como sendo 9 quartos, separei a constante, e ainda vou pôr o x no numerador com expoente com sinal trocado, menos 2. Ótimo, menos 2 vem para frente, agora eu vou dar aí 30 segundinhos para vocês derivarem o x a menos 2 aí para ver quanto que vai ficar isso. Então, agora nós vamos Ele fica 9 quartos vezes menos 2x? Não. menos 2x elevado a quanto? Elevado a menos 3. Isso, Menos ótimo, gente. Então, a derivada aqui, o Calma. 9 Como assim? quartos, o 9 quartos permanece aqui, tá? Eu vou abrir um parênteses para não confundir esse menos 2 que vem ali. Então, vai ficar menos 2. E o x vai ficar elevado a menos 3, porque ele vai subtrair 1. Ah, tá. Certo? Ótimo! Então, a derivada já está feita. Vamos só arrumar um pouquinho essa expressão aqui, que esse menos 2 Vânia, pode... Oi, ela pode diga. ficar 18 sobre 4 elevado a 3? Isso, só não esquece que é menos 2, então vai ficar menos 18 quartos. Excelente. Isso mesmo. Gente, que bom, eu tô sentindo assim que está fluindo. Então, aqui, olha, a gente pode sim reescrever. Esse menos 2 vai vir para cá, então cuidado com o sinal, tá? Então, vai ficar aqui menos 18 quartos. E aqui, esse x, aqui permanece o x a menos 3. Se quiser, já pode pôr, vou fazer passo a passo, mas se quiser, já pode pôr este x também com expoente positivo, né? Então, eu posso pôr aqui menos 18, que multiplica 4, e eu vou pôr o x com expoente positivo aqui, porque foi assim que me foi apresentado na questão. Ok? Dei uma espiadinha? Dúvidas? Gente, muito bem. É isso mesmo. Já percebeu que pode multiplicar o 2, que o x volta com expoente positivo? Excelente. O último da autoavaliação é o 7B. E também aí a gente tem que achar uma forma de reescrever esta função y, né? Como que nós podemos reescrever raiz cúbica de x? Alguma dica? X elevado a 1/3. Perfeito! Então, aqui eu vou ter reescrita essa raiz cúbica como 1/3, e agora derivar vai ficar moleza. Vou usar a regrinha de derivação, né? Então, vamos lá, vocês podem fazendo aí e me passem como que vai ficar essa derivada. 1/3 de x? 1/3. Vem para frente, começou bem.
1 terço de x elevado a quanto? Aí é 1 terço menos 1. Ele vai ficar 1. 1 terço menos 1. Faz a continha à parte ali. É essa hora que vocês vão enroscar. Dá É menos isso 2 mesmo. terços. Essa hora que não vai enroscar. Essa hora, ó, a hora lá do fundamental. Olha lá, Essa parte é a parte do enrosco. da parte do enrosco. Aqui. Olha como que eu fiz o de cima, lembra? Ó, se precisar, faz a parte. Preferi fazer a parte do que errar. Ó, aqui nós vamos ter, só que a continha agora é 1 terço menos 1. Então, 1 terço menos 1, o denominador vai ficar 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1, 1. 3 dividido por 1, 3, menos 1, né? Dá menos 3. Então, isso vai dar Menos 1 menos 3, menos menos 2 terços. É essa parte que vai enroscar mesmo. Ah, então, olha, tem que saber somar fração. Chega aquela aula que não entendeu direito, agora fica fazendo falta, né? Então, aqui vai ficar 1 terço de x elevado a menos 2 terços. E aí tem como arrumar essa última parte, né? Isso, ótimo. Vamos deixar, então, arrumadinho aqui, colocando esse x no denominador com expoente positivo, né? Então, vai ficar Ele vai ficar 1 sobre 3x elevado a 2 terços? isso, ótimo. E nós vamos ainda fazer uma último acerto ainda aqui. Tem como passar o 3 do x para fração? Para a raiz, né? É. A gente começou transformando raiz cúbica de x em x elevado a 1 terço. E agora nós obtivemos x elevado a 2 terços. O que é x elevado a 2 terços? Na forma de raiz, vai ficar a raiz 3 raiz cúbica de x ao quadrado. quê? Esse 3 vem para o índice da raiz. E o quadrado aqui permanece, né? Ah, tá. Né? Então, 3 aqui, raiz cúbica de x ao quadrado. isso. Então, aqui vai ficar 3. E aqui esse 3 vem como como índice do radical. E aqui dentro vai ficar o x ao quadrado. Ótimo! Muito bem. Essa piada que a dúvida que vocês tenham na soma de fração, pessoal. Deixa até em vermelho, vou deixar no material em vermelho aqui para destacar, para quem tiver dúvida, tá? Lembrar. A soma de fração me pegou aí, hein? Tá vendo? Quer dizer que daqui a pouco você está achando a derivada segunda e está enroscando na soma de fração. Confunde tudo, né? Mistura Deus tudo. quiser. Tá bem? Então, olha que lindo que ficou. Nós saímos de raiz cúbica de x e encontramos que a derivada de raiz cúbica de x
é 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Então, ótimo, foram bem nesses exercícios de autoavaliação aqui. Então, nós começamos de um simplesinho, né, 4x2. Vocês vejam que conforme vai aumentando a complexidade, esses iniciais aqui a gente já faz de cabeça, nem faz continha mais, né? 4x2, derivada, 8x. Né? Então, já ficou tranquilo. Vânia, Pois não. a lista de exercícios já está lá no Moodle? Está aqui nesse material. A hora que eu termino a aula, eu salvo esse material e ponho no Moodle. Ah, então tá bom. Então, gente, lá no Moodle, que a gente chama de AVA agora, né? Lá no AVA, agora está bem mais organizado, né? Então, tem o tópico de cada aula. Então, eu fiz um tópico inicial com material de apresentação da disciplina. Daí eu pus o tópico da aula passada, a derivada da inclinação de reta, e agora o tópico dessa aula, que são algumas regras de derivada. E aí, vocês entrando lá, vocês encontram o material dessa aula, que assim, terminou, só vou tirar aquela parte que a gente não trabalhou hoje, tá? Para não confundir. Vou tirar aquela parte, já salvo e já faço o upload. É questão de 10 minutinhos. Aí depois eu faço o upload do vídeo e amanhã eu ponho as respostas dos exercícios. Tá bem? Então, toda aula vocês vão encontrar lá em todo tópico de aula, cada aula vocês vão encontrar pelo menos esses 3 materiais. O material que a gente trabalhou durante a aula, com os exercícios propostos, o vídeo da aula online e a resolução dos exercícios propostos. Porque eu gosto de deixar antes do fim de semana, porque eu imagino que muitos de vocês encontrem um tempinho para fazer exercício no fim de semana. E daí enroscou. Puxa vida, mas não está batendo a resposta, o que eu enrosquei? Aí vocês já têm o meu material com a resolução passo a passo para vocês poderem checar onde que vocês enroscaram, tá bem? Então, toda aula vai ter pelo menos esses 3 materiais. Base da aula, vídeo da aula e exercícios. E nessa sequência de postagem, assim que termina a aula, esse material, uns minutinhos depois, né, o vídeo e depois a resolução dos exercícios. Combinado? Combinado. Ótimo. Gente, Valeu, Vânia. imagina. Então, olha, essa regrinha da soma e da diferença, eu já falei para vocês, tá? Que é só a gente fazer ponto a ponto, passo a passo, termo a termo. Então, eu vou fazer esses 2 últimos para encerrar a aula. Nossa aula vai até 12:30, né? E aí eu encerro a aula com vocês. Então, aqui, vamos fazer esta derivada. Então, a derivada dessa função nada mais é do que a derivada de cada termo da função. Então, é a derivada do x ao quadrado. Essa já dá para fazer direto, né? Então, é 2x. Mais a derivada do 4x já dá para fazer direto também, que é 4. A derivada de x é 1. E a derivada de 1 sobre x é que eu não sei direto. Então, eu vou deixar aqui, tá? Para a gente calcular a parte. Vou deixar aqui, se quiser fazer a parte, pode fazer também. Eu vou deixar aqui indicado, olha. Tá? Mas, quando eu quero falar que eu vou fazer a derivada, eu ponho a linha, né? Então, aqui eu já derivei, não tem mais linha. De x ao quadrado, a derivada é 2x. De 4x, a derivada é 4. Tá faltando a derivada de 1 sobre x, tá bem? Eu vou calcular aqui a parte a derivada de 1 sobre x. Quanto que ficaria a derivada de 1 sobre x? Então, essa aqui, derivada de 1 sobre x, eu vou reescrever isto como? Eu preciso reescrever
este x que está no denominador, né? A gente já viu isso. Então, eu posso reescrever. Ela não fica como Tânia? Como é que é? Ela não fica como um x mesmo? Um Um sobre x a menos 1, né? Então, olha lá, 1 sobre x é a mesma coisa, por isso que eu estou fazendo a parte, viu? É a mesma coisa que x a menos 1. Então, primeiro eu estou escrevendo estou trabalhando a função, 1 sobre x é igual a x a menos 1. Tá? Vou até tirar aqui essa derivada aqui para ficar mais simples ainda a notação. Um sobre x é igual a x a menos 1. Tá? É isso que vocês têm que lembrar para poderem trabalhar essa expressão. Então, 1 sobre x é igual a x a menos 1, daí vai ficar bem fácil. Opa, cliquei numa coisa errada aqui. Vai ficar bem fácil de resolver. Se perceber isso, que 1 sobre x é x a menos 1. Porque agora eu vou derivar x a menos 1. Então, qual é a derivada? Se 1 sobre x é igual a x a menos 1, a derivada disso, a derivada de x a menos 1, qual é a derivada de x a menos 1? Agora vocês me ajudam, que vocês já sabem a regrinha da derivada. A derivada disso vai ser, vamos pôr o menos 1, que está lá em cima, para baixo, e o x vai ficar elevado a quanto? Menos 1, menos 1. Que vai dar menos 2, exatamente. Ó, já dá para fazer muita coisa de cabeça. Então, a derivada de x a menos 1 é 1 sobre x a menos 2. A gente consegue passar esse x aqui para a parte de baixo, né? No denominador com expoente positivo, certo? Então, isso fica menos 1 em cima e embaixo vai ficar x ao quadrado, concordam? Sim. Então, olha só. Aqui eu soube direto, eu já tinha posto 2x. Aqui o 4x eu já sabia direto para os 4. O 1 sobre x eu não sabia direto para derivar. Então, ó, eu deixei aqui, ó, isso daqui eu ainda preciso derivar. Aí eu vim aqui e trabalhei a expressão, derivei, e agora basta eu substituir aqui, certo? Então, isso vai ficar. Isso vai ser igual ao 2x mais 4 menos 1 sobre x ao quadrado. Então, eu fiz a parte, o que eu não sabia fazer direto, tá? E façam a parte, gente, tudo que vocês não souberem fazer direto. Ah, de repente não sabe fazer aquela continha de fração do expoente. Faz a parte, tá? Não tem problema nenhum. Então, isso daqui foi feito à parte, ó. Tá bem? Ali no 4 Oi? da. Ali no 4 da onde está o 2x mais 4 menos 1 sobre x ao quadrado, o 4 não tem que estar com x? Não, porque a derivada de 4x é 4. Se tiver na dúvida, também faz a parte, tá? Se tiver dúvida, olha, 4x, qual que é a derivada de 4x? A derivada de 4x é igual a 4, que multiplica a derivada de x, certo?
O x, se não tem expoente, é porque o x aqui tem expoente 1, ok? Quando é 1, é o mesmo valor onde está na frente. Então, a derivada de x é primeira. E qual que é a derivada de x é primeira? Vai ser 4 vezes 1x, né? E em cima vai ficar o que no expoente do x? Vai ficar 0, porque vai ficar 1 menos 1. Sim. 1 menos 1 é 0. Então, isso vai ficar 4 vezes x elevado a 0. E x, todo número elevado a 0 é 1. Entendeu? Entendeu? Então, Sim. deixa eu deixar esses dois aqui como a parte que a gente fez, tá? Então, sempre quando você tiver 4x, é 4 a derivada. Porque a derivada de x é sempre 1. Então, se você tivesse menos 5x, a derivada é menos 5. Porque o expoente aqui, sempre você vai abaixar 1 grau no expoente. Se aqui é expoente 2, ficou expoente 1. Se aqui é expoente 1, vai ficar expoente 0, entendeu? E daí, Entendi. né? Se aqui fosse x à quinta, ia ficar x à quarta. Sempre baixa um expoente. Aqui é 1, vai ficar 0. Todo número elevado a 0 é 1, então a derivada aqui vai ficar só constante, tá bem? Mas isso com a prática Obrigada. você vai percebendo também. Então, essa regrinha aqui, olha, vai derivando a parte. Deriva o primeiro, deriva o segundo, deriva o terceiro termo. Primeiro a gente soube fazer direto, o segundo e o terceiro a gente fez a parte aqui, depois substituiu lá, tá bem? O último exemplo, nossa, vai dar certinho, 12,25. O último exemplo, como eu falei, ele tem um produto aqui, ó. Aqui, quando não tem nada, é porque esse parente está multiplicando por esse. E na sequência, não sei se na próxima aula que a gente vai ver as aplicações da derivada, mas enfim, logo a gente vai aprender outras regras de derivada, inclusive a regra do produto e do quociente, tá bem? Enquanto a gente não tem essa regra do produto e do quociente, a gente vai usar as regras que a gente tem. E nós temos a da soma e da subtração. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou distribuir tudo isso para transformar isso numa soma, tá? E aí eu faço as derivadas. Então, isso daqui, eu vou abrir fazer a distributiva, né? Então, vamos lá. Vou fazer a distributiva. X ao quadrado vezes x, que vai dar x à terceira. Então, fiz x ao quadrado vezes x. Agora, x ao quadrado vezes 1, que vai dar x ao quadrado. Estou fazendo a distributiva aqui. Então, x ao quadrado vezes x, x à terceira, x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Agora, eu vou fazer 2x vezes x. Vai dar 2x ao quadrado. 2x vezes x, que vai dar x ao quadrado. E, por fim, 2x vezes 1, que vai dar 2x. Então, vou checar se eu fiz direitinho essa distributiva, porque se eu não tiver feito distributiva certo, a minha derivada, claro que não vai dar certo. Então, cada termo multiplica o outro. Então, x ao quadrado vezes x, x ao cubo, x quadrado vezes 1, x quadrado, 2x vezes x, 2x ao quadrado, 2x vezes 1, 2x. Certo. Bem, feita essa multiplicação, eu estou percebendo aqui que tem 2 termos em x ao quadrado. Então, eu posso agrupar esses termos semelhantes, né? Então, a minha função, ela vai poder ser reescrita como o x ao quadrado, x ao cubo, perdão,
mais, eu vou somar esses termos em x ao quadrado, então eu vou ficar aqui com mais 3x ao quadrado. Opa, saiu do equation. Mais 3x ao quadrado. Eu somei os dois termos em x2. Mais ainda 2x. Então, vejam, aqui é a minha função. Eu distribuí e encontrei essa f de x. Vamos tentar fazer a derivada de cabeça? Eu acho que dá, hein? Eu acho que eu comecei mostrando uma coisa semelhante na aula de hoje, e acho que a gente vai conseguir terminar aqui. Então, qual que vai ser a derivada de x, gente? Vocês podem me falar? Segunda. Qual vai ser? Pode ir falando tudo. A derivada de x, que vai acabar a nossa aula. Vai X a ser segunda 3x a mais segunda, 3x mais 3x a segunda, 2. mais 6x, né? Porque o 2 veio para frente, multiplicou o 3, Ah, mais 2. é verdade. Mais 2. Ok? Então, 3x ao quadrado, mais 6x, mais 2. Eu vou parar a aula por aqui, ela já vai acabar mesmo. E só lembrando que eu comecei a aula falando que a gente ia fazer a derivada desse exemplo, e é isso que eu esperava concluir com vocês na aula de hoje. Muitíssimo obrigada pela participação de todos. Acho que rendeu muito, e eu já vou pôr o material lá para vocês terem exercício para aquecerem aí nesse fim de semana que vai vir frio. Legal, professora Vânia, muito obrigado pela atenção aí, tá? Mais uma vez, a senhora sempre aí nos orientando da forma mais correta, né, e objetiva, então eu fico muito grato aí. Bom dia a todos, bom final de semana. Para vocês também. Queridos, beijo grande, se cuidem, tá bem? E reserva um tempinho aí para fazer os exercícios. Eu vou parar por aqui. Beijão. Valeu, Vânia. Obrigado. Tchau. Obrigada, Vânia. Tchau, professor. Tchau, querida.